As notícias de hoje, 9 de abril de 2018, em R7 Brasil. Carmen Lúcia assumirá a presidência do Brasil nesta sexta-feira. Carmen Lúcia assumirá às 11 horas desta sexta-feira. Wesley Marcelino Reuters 1º, 2018. A presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, vai presidir o Brasil, temporariamente, a partir da manhã desta sexta-feira 13, terceiro nome na linha sucessória ao Planalto. Carmen Lúcia assume o posto com viagem do presidente Michel Temer a Lima, Peru, a ida do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, DEM-RJ, ao Japão e do presidente do Senado, Eunício Oliveira, PMDB-CE, ao Panamá. De acordo com a lei eleitoral, os presidentes da Câmara e do Senado podem ficar inelegíveis nas eleições deste ano ao assumir a interinidade de qualquer cargo no Poder Executivo. O STF ainda não foi comunicado oficialmente pela Casa Civil sobre a posse de Carmen Lúcia. A transmissão de cargo será às 11 horas da sexta, na base aérea, quando Temer decolar para a Cúpula das Américas. Como Temer retorna ao país no próprio sábado, a presença da presidente do Supremo no Planalto não deve completar 48 horas. Assim que cruzar o espaço aéreo, Temer já reassume novamente o posto. O último presidente da Suprema Corte a assumir temporariamente o comando do país foi Ricardo Lewandowski, em setembro de 2016. Na ocasião, Dilma viajou para os Estados Unidos e o então vice, Michel Temer, também se ausentou. Com interesses eleitorais, os presidentes da Câmara e do Senado também se declararam impedidos para assumir o cargo. FAB não disse investigará autores de frases para avião de Lula. Avião que levou o ex-presidente Lula para Curitiba. Newton Fukuda. Estadão. Conteúdo. A FAB, Força Aérea Brasileira, não informou até o momento se abrirá uma sindicância ou investigação para averiguar o vazamento do áudio de uma conversa entre o piloto do avião que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do aeroporto de Congonhas para Curitiba na noite de sábado 7. No áudio, uma pessoa não identificada diz: "Leva e não traz nunca mais". Um segundo áudio foi divulgado nas redes sociais durante o fim de semana. Nele, é possível ouvir uma pessoa dizendo: "Joga esse lixo pela janela". Na sequência, uma voz feminina alerta: "Pessoal, essa frequência é gravada e pode ser usada contra a gente. Então mantenham o padrão na frequência, por gentileza". Segundo a assessoria de imprensa da FAB, ainda não há informações se será aberta ou não alguma investigação. Sobre o vazamento do áudio, a FAB se pronunciou por meio de nota, confirmando que a conversa ocorreu instantes antes da decolagem da aeronave que levava o ex-presidente e que a frase não foi dita por um controlador da torre. No entanto, não soube informar se tratava-se de um piloto. Podemos assegurar que a observação ao final do áudio em questão não foi feita pelo controlador de tráfego aéreo, diz a nota. Ressalva-se que a frequência utilizada para essas comunicações aeronáuticas é aberta, por isso quem estiver conectado pode ouvir e falar. Porém, as regras de tráfego aéreo orientam que os usuários se identifiquem, o que evidentemente não ocorreu neste caso. Ouça o áudio que vazou. A frequência de rádio é aberta para as aeronaves que estão no pátio. A FAB explica que é um canal de comunicação entre pilotos e torres para que todos saibam a situação geral na pista, uma forma de manter a segurança do tráfego aéreo no aeroporto. O procedimento padrão é de o piloto ou operador da torre se identificar antes de pedir informações ou informar a sua situação, o que não aconteceu no sábado. PT pode mudar sede para Curitiba enquanto Lula estiver preso. Petistas discutem em Curitiba futuro do partido. Marcelo Casal. JR. Agência Brasil 09, 04, 2018. O PT estuda mudar a sede do partido para Curitiba enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estiver preso na cidade. O petista cumpre a pena de 12 anos e 1 mês de prisão. Aqui foi condenado pelo TRF4, Tribunal Federal de Recursos da 4ª Região, por corrupção e lavagem de dinheiro. Lula diz que mora temente doente e quer foto dele preso. A executiva nacional do PT está reunida na capital paranaense para debater os rumos do partido após a prisão de Lula. Segundo o deputado Paulo Teixeira, SP, membro da executiva,
Outros temas em pauta são a possibilidade de parlamentares e ocupantes de outros cargos políticos visitarem Lula na sede da Superintendência da Polícia Federal no Paraná, onde ele está preso, e a expectativa de o Supremo Tribunal Federal reverter a prisão do ex-presidente. Lula está tranquilo, embora indignado com a injustiça, diz PT. A esperança nossa agora é o Supremo consertar esse erro judicial que está sendo cometido, afirmou Teixeira. Ao chegar à reunião, o partido tem reafirmado que mantém a pré-candidatura de Lula à presidência da República. Quarto Espartano e TV Muito Simples. As primeiras 24 horas de Lula preso em Curitiba. Entre os 29 membros da executiva presentes ao encontro estão ainda a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, PR, os líderes do partido na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta, RS, e no Senado, Lindbergh Farias, RJ. Enquanto o partido está reunido, a previsão é que o advogado Cristiano Zanin visite Lula na superintendência da PF. Planalto avalia retirar seguranças e veículos de ex-presidente Lula. Ex-presidente foi preso no último sábado 7, Reuters. Ricardo Moraes 7 de abril de 2018. Preso na noite do último sábado 7, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode perder o direito a alguns benefícios dados aos ex-comandantes da República, como seguranças, veículos e motoristas. A possibilidade é avaliada pela Subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência. De acordo com o Planalto, a consulta foi enviada, em caráter de urgência, à área jurídica da Presidência. Veja também detalhes dos bastidores do histórico termo de rendição de Lula em nota. PT diz que Lula dormiu tranquilamente e continua sereno. Playlist Lula preso reúne música sobre o cárcere em aplicativo. Os direitos dados aos ex-presidentes da República são assegurados pela Lei 7.474, de 1986, que dispõe sobre medidas de segurança aos ex-presidentes da República, e dá outras providências. O presidente da República, terminado o seu mandato, tem direito a utilizar os serviços de 4 servidores, destinados à sua segurança pessoal, bem como 2 veículos oficiais com motoristas. Destaca o artigo 1º da legislação. As despesas em questão são custeadas pela Presidência da República com dotações orçamentárias próprias. Além de Lula, tem direito aos benefícios todos os ex-presidentes ainda vivos. São eles: Dilma Rousseff, PT, Fernando Henrique Cardoso, PSDB, Fernando Collor de Mello, PTC, e José Sarney, MDB. Temer, Brasil vive momento difícil na política. Temer diz que Brasil passa por momento difícil na política. Tânia Rego, Agência Brasil 09-04-2018. O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira 9, que o Brasil superou uma fase difícil na economia, mas enfrenta um momento difícil sob o foco político. Após eleições, queremos paz no país, afirma Michel Temer. Ele discursou na posse do novo presidente do BNDES, Banco do Desenvolvimento Econômico e Social, e disse que é preciso seguir adiante cumprindo rigorosamente o sistema normativo e a Constituição que garantem a estabilidade ao país. As bases, alicerces e suportes para o crescimento do país foram plantados nesses quase 2 anos de governo. Isto é fundamental para o país. Temos que ter consciência disso. Precisamos saber que saímos de um momento difícil do país. Continuamos sob um momento difícil também sob o foco político, mas temos que seguir adiante, e seguir adiante significa cumprir a normatividade nacional, cumprir a Constituição, cumprir rigorosamente o sistema normativo nacional, porque é isso que dá estabilidade ao país, disse o presidente da República. Em reunião com Temer, Jungmann relatou a operação para prender Lula. Temer acrescentou que só a organização quando se garante o cumprimento estrito à norma jurídica. Quando você acha que não precisa cumprir a norma jurídica, você desorganiza a sociedade, afirmou. Função social. Na cerimônia, o presidente Michel Temer impulsou Diogo Oliveira na presidência do BNDES. Oliveira deixou o Ministério do Planejamento para assumir a nova função. Ele fica no lugar de Paulo Rabelo de Castro, que sai da presidência do banco para se candidatar nas eleições de outubro. Ao falar sobre o papel do BNDES, Temer destacou a função social dos bancos públicos. Os bancos públicos sempre devem ter uma função social. Os bancos públicos,
de fora a parte do desenvolvimento econômico do país, que eles também perseguem, mas devem perseguir a função social. Temer citou como exemplos os investimentos em educação, segurança pública e microempresários. Na cerimônia de posse, realizada no Rio de Janeiro, o presidente citou a intervenção do governo federal na área de segurança pública do estado e disse que as últimas ações no Rio foram preciosas para a cidade e para o país. Policial porta arma de maneira incorreta no Rio. Veja, policial foi flagrado com a arma apontada para cima no coldre. Reprodução Band. Imagens exibidas pela TV Bandeirantes na última quarta-feira, 4, mostra um policial federal portando sua arma apontada para cima dentro do coldre. O vídeo que apresenta a utilização incorreta do equipamento foi gravado durante a prisão do ex-assessor do governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Francisco de Assis Neto, conhecido como Kiko. Kiko estava foragido quando teve o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. O ex-assessor trabalhou na área de comunicação do governo e é acusado de fazer parte do esquema de desvios de recursos públicos investigados pelas operações Calicut, Eficiência e Mascate.